pessoal, hoje eu estou aqui com uma amiga de infância. Ela morava aqui nesse prédio, me abandonou, mas voltou, né? E o nome dela é Isabelle. Tem muita coisa para contar para vocês hoje. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar. Então fica aí de olho para você receber muito de Deus, tá bom? Vamos lá, Isabelle, conta um pouquinho pra gente da sua história, como que você descobriu, enfim, tudo isso que tá escrito no título. Tudo bem, gente? Meu nome é Isabelle e eu sempre fui cristã, né? Eu fui criada no meio cristão evangélico. A minha família, meus parentes também eram cristãos. Meu pai é pastor, né? Então, eu sempre eu sempre ouvi muito falar da Bíblia, sempre ouvi muito falar de quem era Jesus, mas eu nunca tinha tido um real encontro com Deus, né? Por que você acha isso? Relacionamento com Deus, eu achava que tinha um relacionamento com Deus por só ir à igreja, sempre estar nos cultos, né? Com os meus pais, com a minha família, mas em casa eu não tinha uma leitura da Bíblia sempre, eu nunca, não tinha momentos muito, é porque eu tô falando muito né? Relaxa, viu? Ó, como é que eu descobri a raiz. E Sim, como é que era esse momento de oração, mais ou menos? Assim? O meu momento de oração sempre foi muito superficialmente falando, né? Como é que é esse superficial? Só pra... Vai que a galera tem essa oração e não sabe, né? Eu sempre agradecia, mas também eu sempre pedia, né? E eu acho que a minha oração, ela se baseava em agradecer e pedir a Deus, né? Eu nunca pensei em levar realmente a sério meu chamado, meu propósito. E na verdade eu até estava um pouco perdida, porque eu já achava que já tinha um relacionamento com Deus e que o relacionamento com Deus era só oração e igreja, mas não é isso, né? E assim, tá, era isso. E o que te tirou disso? Porque, rapidinho, o que acontece? A gente segue a nossa vida, mas quando Deus tá afim de te chamar, cara, ele vai dar um jeito. E qual foi esse jeito que você sentiu que Deus balançou? E tudo começou em 2020, nesse ano, e aí Deus, ele me acordou. Eu acordei chorando, assim, porque eu tinha sido tocada pelo Espírito Santo. Não sabia disso não, me conta. Pois é, eu não te falei. E eu fui e acordei com um texto na minha mente, eu comecei a escrever na minha escrivaninha. E aí ali o texto falava sobre identidade, porque até então eu não tinha uma identidade em Deus, eu não conhecia a minha identidade em Deus. Deus quer que nós tenhamos, né, nossas identidades pra gente edificar a vida das pessoas, né? Porque o propósito, ele fala muito mais sobre as pessoas ao redor do que sobre nós mesmos, né? Só que eu não dei ouvido, gente. Eu escrevi esse texto, mas eu falei assim, tá bom, Deus, mas por onde eu começo? E eu não sabia como começar, e eu acho que deixei de lado, né? Veio a pandemia, né? E a partir dali, o meu avô, ele contraiu o Covid-19, né? E ele ficou muito mal, a gente realmente pensou que ele não iria resistir, mas Deus é fiel, né? E curou o meu avô. Só que depois a minha avó, ela começou a sentir muitas fortes dores, né, no estômago. E durante esse tempo, o meu pai, ele contraiu o Covid-19, então a gente tinha... Meu pai, ele era do grupo de risco, né, meu pai, ele tem diabetes tipo 1 e também é renal crônico. Então eram duas situações que não era legal pegar coronavírus, né. Então, quando meu pai pegou, ele ficou muito mal, assim, em casa, a gente cuidando dele em casa. E aí até teve um dia que ele precisou ser internado. E no primeiro dia, eu fiquei, assim, transtornada, né? Eu fiquei muito triste pelo meu pai. E aquela sensação de que talvez meu pai iria morrer, né? Meu Deus, essa parte é muito forte, né? Morrer. Uma sensação de que eu poderia perder o meu pai, poderia perder os meus avós, era uma sensação que me despertou para ter algo com Deus, porque até então eu não tinha. Então isso fez eu mover, fez eu ter uma vida de oração com Deus, e tudo começou só com 5 minutos no quarto, como eu falei com a Nicole, porque eu não tinha forças e eu não sabia nem como começar. Então, eu comecei orando só 5 minutos no quarto, aos choros, prantos, né, porque eu tava com muito medo de perder os meus avós e perder o meu pai, né? Os três juntos. Então eu orava só 5 minutos com as minhas forças que eu tinha e foi assim, todos os dias, na constância, até que o meu espírito foi fortalecendo. E a partir dali, a minha alma já não me dominava, né? As emoções da minha alma já não me dominavam.
E Isso ali tudo seu pai internado? Internado. Meu pai ficou 30 dias internado. Na CTI, né? Isso. Na sexta-feira eu chorei muito. Eu estava muito abalada pelo fato do meu pai ter que ir pro CTI. E eu conversei com a minha mãe. Mãe, será que meu pai volta? E a minha mãe falou assim, Isabelle, se o seu pai não voltar, que seja feita de vontade de Deus, né? E ela falou assim, Isabelle, ora para que seja feita a vontade de Deus, porque ela é perfeita e agradável, né? Boa, perfeita e agradável. E eu falei, mãe, mas eu não consigo fazer essa oração. Eu não vou ter coragem de falar para Deus levar o meu pai, né? Mesmo que seja a vontade dele. E a minha mãe falou assim, Isabelle, só ora, só tenta. E aí eu, com aquilo no coração, chorei muito, né? Eu pretendia fazer essa oração na sexta-feira, mas eu não consegui. Mas assim que eu dormi e acordei, eu sentia algo bom. Eu sentia a minha alma sendo confortada pelo Espírito Santo. E ali eu tive a coragem de falar para Deus, que seja feita a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E eu acho que foi ali o divisor de águas. Porque eu realmente entendi a soberania de Deus e que tudo que Ele faz é bom. Né? E realmente ali eu conheci Deus e comecei mesmo a orar, né? A ter uma vida com Deus, a ter uma vida de leitura da Bíblia. E ali mesmo eu fui alcançada pelo Espírito Santo. E a partir dali, né? Eu ainda ainda estou no processo, né? De buscar a minha verdadeira identidade em Deus. Coisa linda, gente. Uma coisa interessante que me impactou muito na história da Isabelle foi que ela falou assim, Nicole, eu entrei no meu quarto, né? E nem orei direito. Tipo assim, você tava dentro dos padrões que você queria estar quando você foi orar? Não. Ela não tava, não tava. Tem gente que fala assim, não, eu vou ter uma vida com Deus quando eu estiver top, quando eu souber tudo da Bíblia, quando eu, não existe. Isso é religiosidade. É você querer estar pronto para se aproximar de Deus. Só que a única coisa que você precisa fazer é falar, Senhor, oi, eu quero te conhecer. A primeira pessoa que você precisa conhecer é Jesus. E foi o que a Isabelle fez naquele momento difícil. Uma outra coisa interessante que eu aprendi com a história da Isabelle, no caso, Deus ele vai nos atrair. E às vezes com muita dificuldade. Isabelle não teve esse passo porque estava muito tranquilo. Isso, verdade. Né? Tava tudo tranquilo. E quantas vezes na nossa vida está tudo tranquilo, né? E a gente não busca, e a gente... Cara, todo mundo passa por isso. Não é só a Isabelle, não é só eu. Qualquer um passa por isso. Às vezes é necessário até pra gente conhecer Deus. Isabelle conheceu que Deus tem uma vontade. E a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ela conheceu mais de Deus, não foi, Isabelle? Sim. E ela conheceu o poder dele também, que ele salvou o pai dela. Eu acho que isso a gente não falou. Verdade, salvou, meu pai. O pai dela tá pregando a beça já voltou. Sim, verdade. Meu pai tá fazendo a obra de Deus, né? Eu fui alcançada. Estavam falando. Não, eu tenho um detalhe pra contar pra vocês, tá? Que ela esqueceu de contar. Agora, Isabelle está fazendo coisas diferentes. Tinha esquecido enterrado algo, Isabelle. Você precisa contar isso. Ai, meu Deus. Conta pra eles aí. É verdade. Canta. Dá uma palhinha. Qual música? E olha, ela é toda, tipo assim, planejada. É verdade, eu sempre gostei muito de louvar. Não, louvar muito. Louvar. Algumas coisas enterradas. Algumas coisas. Eu tô inconflito. Chamados são várias coisas, Isabelle. Mas eu tenho certeza de uma coisa, eu te dou um dom. Verdade. Que tem a ver com o teu propósito, tá? Fica E em paz. É verdade, eu acabei voltando para a igreja do meu pai, né? Que eu estava afastada da igreja. E lá eu tenho desenvolvido meu chamado com a ajuda da Nicole, né? Eu tenho desenvolvido meu chamado na área do louvor. Eu tenho louvado na igreja do meu pai, juntamente com meu irmão toca, né? Eu tenho que formular uma frase. Tem que formular nada não, Isabelle. Agora que eu me liguei, eu tava me deixando levar. Não, verdade, tem que formular. Desde que eu tenho me desenvolvido no meu chamado, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Porque a gente tem uma grande responsabilidade com o louvor. Verdade. E não é só louvar, né? Não é só cantar lá na frente, a gente tem que ter um preparo espiritual, principalmente. A leitura da Bíblia. Então, isso tem me agregado assim, muito no meu relacionamento com Deus. Uma coisa legal, gente, é que a igreja do pai dela estava sem músico, sem ninguém pra cantar. É verdade. Era assim, é triste a gente ver, né? Quando a igreja passa por essa fase, muita igreja passa, e tava lá,
um tesouro enterrado, sabe? Deus desenterrou o tesouro. Inclusive, nessa bagagem toda veio ela. Falei, irmão, Deus foi desenterrando, foi tudo. Meu irmão agora toca, canta, ela canta. Né? Deus está fazendo uma grande obra e eu acredito que ele vai terminar essa obra. Tem muita coisa para vir, né? Não é isso, Isabelle? A menina cheia de sonhos. Gente, inclusive, a Isabelle vai estar trazendo uma canção pro nosso coração. Vamos lá. Very good. Já eu termino o vídeo cantando. Pode pausar, amiga.